Queridos irmãos, como que você lida durante o tempo de espera? Eu gostaria que você pensasse aí quando você vai no consultório médico, e aí ele marca às 14h, e você é chamado às 13h30 para entrar no consultório. Como é que você se sente durante esse tempo de espera? Eu detesto esperar. Eu não gosto de esperar. Eu lembro que quando eu era adolescente, quando era criança, quando era jovem, quando não estava casado, quando estava casado, antes de estar casado, logo no início do casamento, que não havia carro, usando muito circular. Gente, para esperar o ônibus, eu ficava naquela expectativa, né? Se era para passar 14h30, você está esperando que ele passe que horas? 14h30. Aí você dá uma tolerância de 5 minutos, 15 minutos, aí você fala, será que eu perdi? Será que ele passou mais cedo ou não? Né? E aí daqui um pouco o compromisso que você estava indo já começa a apertar. De fato, eu detesto esperar. E eu lembro uma vez que eu estava conversando com a minha mãe, e aí enquanto eu conversava com ela, ela falou o seguinte, que ela aproveitava o tempo de espera. Ela aproveitava o tempo de espera, porque ela falou o seguinte, cada minuto que passa, ele nunca mais vai voltar. Então eu tento aproveitar cada minuto. E aquele conselho fez uma diferença radical na minha vida. Eu comecei a curtir um pouco mais o tempo de espera. Então quando eu vou aguardar um ônibus, quando eu vou aguardar alguém, quando eu vou num consultório médico, eu já vou preparado, né, nos meus eletrônicos com algum tipo de livro. Eu já vou preparado. Se der lá e eu estiver esperando alguém, eu já começo a ler. Antes, quando eu não me programava, eu ficava muito inconformado com isso. E aí eu aprendi, então, a ter esse tempo de preparo. Enquanto eu estou esperando, eu me preparei para aquilo e agora eu vou aguardar, aproveitando bem o tempo, porque aqueles minutos nunca mais vão voltar. E aí, antes de ter filhos, eu lia demais, porque o que a gente mais faz quando a gente não tem filho é esperar a esposa, não é? Vai no salão, vai no mercado, vou ali no mercado rapidinho, só comprar uma coisinha. Aí daqui um pouco, hoje em dia aparece, né? R$ 150 aprovada. Mas como, gente? Não era só uma banana, não era só uma bolacha que ia comprar, né? E aí durante esse tempo de espera, quando a gente está esperando, quando eu não tinha filhos, eu aproveitava para ler. Depois que vieram os filhos, eu comecei a diminuir, né, o tempo de leitura. Com o Samuca ainda eu conseguia ler um pouco. A gente saía junto com o Samuca, eu levava um livro, sempre levava. Depois que veio a Sarinha, eu tentei começar a levar livro, eu falei, mas não dá certo. E aí eu não saio com livros com eles, porque aí eu quero aproveitar o tempo com quem? Com eles. Batendo papo, conversando, porque são minutos que não vão voltar mais. Como que você lida com o tempo de espera? Nós estamos em uma série de mensagens sobre como lidar com situações adversas. Nós já vimos naquelas 3 primeiras mensagens sobre perdão, como que nós devemos perdoar, como que deve ser o perdão, como saber que eu perdoei. Em Gênesis 37, nós vimos sobre como lidar com uma família disfuncional. Não existe nenhuma família perfeita, nenhum casamento perfeito. Nós somos imperfeitos e nós adoramos aquele que é perfeito. E aí nós vimos na mensagem passada, em Gênesis 39, sobre como lidar com as tentações. E no capítulo de hoje, em Gênesis, o finalzinho do 39, 40 e 41, nós queremos refletir um pouco sobre como lidar com a prisão, como lidar com o tempo de espera, como lidar com o esquecimento. E a vida de José era uma verdadeira montanha-russa. Na casa dos pais ele era alguém honrado, mas ele foi rapidamente humilhado pelos seus irmãos, ele foi lançado no poço, foi vendido como escravo, e da escravidão ele se tornou responsável pela administração da casa de Potifar, o chefe da guarda do Egito. E aí depois ele é lançado na prisão, e aí nós veremos ainda na próxima mensagem que ele vai agora ao palácio. A vida de José era uma montanha-russa. A vida de José era cheia de altos e baixos. E aí você pode dizer, a minha vida também é de altos e baixos. Tem momentos que nós estamos bem, não é verdade? Talvez hoje você está bem, você está tranquilo, está cheio de problemas. Segunda-feira estão todos eles esperando. Mas você está se sentindo bem, você está tranquilo, você está administrando os problemas. Ou talvez você está hoje aqui muito mal. Você está muito mal que você fala, eu não estou conseguindo lidar com os meus problemas. E de repente isso passa e você se sente bem novamente. Então a nossa vida também é de altos e baixos.
Tem dias que nós conseguimos lidar com os problemas, tem dias que nós não conseguimos. Mas sabe o que é triste em tudo isso, irmãos? É que a nossa devoção e a nossa consagração e a nossa alegria a Deus, muitas vezes elas estão relacionadas ao momento de vida que nós estamos vivendo. Se está tudo muito bem, nós estamos bem com Deus. Se está tudo muito mal, nós estamos mal com Deus. E não deveria ser isso. Nós queremos aprender com José a ter uma vida independente das circunstâncias. Lembra daquela música antiga que diz, não olhe as circunstâncias? Não, não, não. Eu olho o seu amor. Eu não me guio por vistas. Eu sou alegre. Alegre sou. Então, Gênesis capítulo 39, abra sua Bíblia em Gênesis 39, versículo 20 até o versículo 23. José, relembrando aí o contexto desses versículos, José ele resistiu às investidas da esposa de Potifar. Ele era um homem bonito, era um homem atraente, e ela inventou uma mentira para o seu marido, e aí no versículo 20 diz que esse homem, ao ouvir o que José havia feito, versículo 20, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. José foi lançado na prisão, mas qual o crime que ele cometeu? Por que ele foi lançado na prisão? Ele foi lançado na prisão porque ele era uma bênção, ele foi lançado na prisão porque ele era um instrumento de bênção na vida dos outros, ele foi lançado na prisão porque ele decidiu ser fiel a Deus. A sua fidelidade que fez com que ele fosse lançado na prisão, ele foi preso com acusações falsas. Interessante que ele perdeu as suas vestes, porque aquela mulher, ela segurou no manto de José, ficou com ele. Quando ela disse para o marido, ele tentou me agarrar, isso era mentira. José, ele perdeu as vestes, mas ele manteve o caráter. Ele perdeu o emprego, mas ele manteve a santidade. No versículo 21 diz que o Senhor estava com ele. Aonde que Deus estava com José? Na prisão. O Senhor estava com ele. Irmãos, a companhia de Deus não está em determinado lugar. A companhia com Deus não quer dizer que Deus está aqui nesse prédio. Deus está conosco. E por Deus estar conosco, Ele está aqui no nosso meio, mas na hora que nós formos embora, não significa que Deus vai nos deixar, que nós estaremos só, mas Deus estará conosco. Jesus falou que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus não nos deixará, Deus estará conosco. Aqueles que temem a Deus, independente das circunstâncias, podem experimentar a companhia de Deus. Estevão faz esse relato lá em Atos capítulo 7, versículo 9, deixa Gênesis marcado aí, mas Atos capítulo 7, versículo 9, veja o que Estevão, ao fazer o relato acerca de José, ele diz, Atos 7, versículo 9, os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Veja que relato incrível, mesmo na prisão, mesmo no poço, mesmo na escravidão, mesmo diante da injustiça, alguém se refere a José como falando, dizendo, o Senhor estava com ele. Já pensou na nossa vida, diante de todos os problemas, diante de todas as adversidades, alguém falou, mas Deus está com ele. É nítido ver isso, Deus estava com ele. Quando José estava com tudo em cima, quando ele estava como responsável da casa de Potifar, pelos bens do capitão da guarda, José manteve um relacionamento com Deus. A vida dele foi de cabeça para baixo, a vida dele virou. Ele foi lançado na prisão, mas ele manteve o relacionamento com Deus. Empregado ou desempregado, ele não perdeu de se relacionar com Deus. E aí Deus o tratou com bondade.
José obteve a simpatia do carcereiro. Ele ficou responsável pela prisão. O carcereiro, a Bíblia diz que não se preocupava com nada. O Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele fazia. Uma lição que nós aprendemos é que não importa onde estamos, nós podemos ser uma bênção. Não importa se nós estamos na prisão, como José estava na prisão. Ele foi uma bênção para o carcereiro, ele foi uma bênção para os que lá estavam. Então, uma outra lição que nós podemos aprender é que nós devemos gastar mais energia se preocupando em cumprir a nossa missão do que em mudar a situação. Muitas vezes a gente gasta muita energia tentando mudar a situação em que nós estamos e nós esquecemos da nossa missão. E Deus nos chama para sermos bênção. Deus nos chama para ser um canal de bênção na vida das pessoas. Então gaste a sua energia, gaste o seu pensamento, pensando em quê? Em ser bênção, em cumprir a sua missão, porque as situações, elas só são mudadas quando Deus desejar. A gente não consegue mudar nada. É Deus que decide mudar, e aquilo que você deve se preocupar, e eu devo me preocupar, é com a minha reação diante das circunstâncias. O que é impossível pertence a Deus. Você consegue mudar uma outra pessoa? Você consegue mudar a situação do seu casamento? Você consegue mudar a situação do emprego? Você consegue mudar a situação da igreja? Você consegue mudar a situação política do país? Você consegue mudar? Não consegue. Mas nós somos responsáveis pelas nossas reações, então gaste mais energia se preocupando em cumprir a sua missão. E deixe que Deus cumpra a parte dele, que é mudar toda a situação. E aí José, então, ele está lá na prisão. E aí veja o que acontece no capítulo 40, do versículo 1 até o 22. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. Faraó irou-se com os dois oficiais, e o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, eles sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Versículo 6. Quando José foi vê-los de manhã, na manhã seguinte, notou que eles estavam o quê? Abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que vocês estão com semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-nos os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ele brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do Faraó e entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, o que José pede para ele aqui? Lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. Ele está lembrando da escravidão. E também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Perceba que ele fala da escravidão, ele fala da injustiça que cometeu contra ele, foi cometida contra ele, mas ele não fala dos seus irmãos. Perceba isso. Versículo 16, ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça haviam 3 cestas de pão branco. Na cesta de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: essa é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias.
Olha, veja que está muito parecido com o sonho anterior, ó. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo. Agora o sonho, a interpretação é diferente. E pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. Alguns destaques, irmãos, dessa leitura. O copeiro e o padeiro do rei, eles fizeram uma ofensa ao faraó, e esse irou-se e os lançou na prisão onde José estava como responsável. No versículo 6 e o versículo 7, é muito interessante, porque José, ele está onde, irmãos? Onde que José está? Numa prisão. Obviamente, essa prisão aqui talvez não era uma prisão, a pior prisão do mundo. Talvez era uma prisão domiciliar, mas o fato é que ele estava preso. A sua liberdade, havia restrição de liberdade. E aí, certo dia, ele chega então para aqueles homens e ele faz uma pergunta para eles, muito irônica, na minha opinião. Ele fala o seguinte para eles: por que vocês estão com semblante triste? Eu acho que se eu tivesse no lugar do padeiro e do copeiro, eu ia virar para o outro: olha, temos o Bozo no nosso meio, temos um piadista no nosso meio. Ora, José, ora, por que nós estamos com semblante triste? Nós estamos presos, nós perdemos a nossa liberdade foi cerceada, nós estamos aqui limitados, algo aconteceu e nós estamos aqui. Você acha, na sua opinião, a sua opinião, irmão, você acha que o semblante de José era um semblante triste, ou um semblante sereno, um semblante alegre, um semblante esperançoso? Como que você acha que o semblante de José era? Alguém esperançoso, não é verdade? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Parece que a pergunta que ele está fazendo para o padeiro e o copeiro é: gente, vocês não têm razão de ficar triste. E tanto é que José, ele tinha uma vida teocêntrica, ou seja, Deus no centro, que ele fala para os homens, ele fala assim: gente, conta para mim o sonho. Ele diz no versículo 8, não são de Deus as interpretações? Porque lá no Egito havia esse movimento aí dessas interpretações, a gente vê isso no capítulo 41, mas José deixa muito claro, é Deus que traz a interpretação. Irmãos, a vida de José nos ensina, eu quero reforçar essa ideia que não importa onde estamos, nós podemos ser uma bênção, mas desde que o nosso coração esteja no céu. O coração de José não estava na prisão. O coração de José não estava nas suas adversidades, nos seus problemas. O coração de José estava no céu. Então coloque o seu coração na cruz e você será uma bênção independente de onde você estiver, independente de onde você estiver, daquilo que você estará lutando. E aí eu gostaria de lembrar aqui uma frase que eu já vou mostrar para os irmãos. Independente de onde você tiver sido plantado por Deus, independente de onde Deus te plantou, você pode ser uma bênção. Eu lembro uma vez que eu estava muito aflito diante de algumas circunstâncias que eu estava vivendo, muitos desses problemas no ministério, e aí a gente passando por algumas dificuldades, eu e minha esposa, a gente não tinha nem o Samuel ainda, e a gente lembra, eu lembro desses dias e eu falava assim para Deus, a minha oração é: Deus, tem o sinal vermelho, tem o sinal amarelo, tem o sinal verde. E eu sei que o Senhor está nos dando o sinal vermelho para não sairmos daqui, devemos continuar aqui. Mas eu queria pedir para o Senhor, dá um sinal amarelo, dá um sinal amarelo. E eu só vou pegar o exemplo da Bandeirantes da Anhanguera aqui, né? Num horário de pico, de muito movimento. E eu falava assim, dá o sinal amarelo, que eu vou atravessar a Bandeirantes. Não era Bandeirantes, era uma outra rodovia. Eu vou atravessar a Bandeirantes de olho fechado. Porque mesmo que uma carreta me pegue, vai ser melhor do que o problema que eu estou passando aqui. Mas dá o sinal amarelo, Senhor. Não precisa dar o sinal verde. Dá o sinal amarelo que eu vou. Porque eu vou pular dessa panela que está com água quente para outra panela. Eu sei que a outra panela está com água fervendo também, mas eu acho que na outra talvez a temperatura vai estar um pouco menor.
Eu vou pular dessa circunstância difícil para uma outra. Dá o sinal amarelo, Senhor. E Deus não dava. Sinal sempre vermelho. Eu lembro de algumas vezes que eu e minha esposa, a gente chorava, falando, Deus, dá o sinal amarelo, Senhor. Nós estamos pedindo isso para o Senhor. E Deus sempre respondendo, fique aonde você está. E aí passou um tempo que a minha mãe foi nos visitar. E aí quando ela, conversando conosco, ela nos apresentou um pequeno imã de geladeira. Uma madeirinha desse tamanho. E aquela madeirinha estava escrito o seguinte, floresça onde Deus te plantou. Irmãos, essa madeirinha ela causou um impacto na minha vida assim revolucionário. E eu comecei a entender que não importa as circunstâncias, eu tenho que olhar para Deus que me plantou em determinado lugar e ali eu devo florescer. A frase fez muito sentido porque o nome da minha esposa é Amarilis, que é o nome de uma flor. E a flor Amarilis, não apenas a esposa, todos nós, as nossas esposas, a Bíblia diz que é a parte mais frágil. Nós devemos cuidar com muito cuidado, que elas são a parte mais frágil. E aí, olha só, esposa, parte frágil, Amarilis é uma flor que exige muito cuidado, muito cuidado. Eu não consegui cuidar dessa flor Amarilis, porque ela não pode pegar muita umidade, não pode ser muito seco, não pode pegar muito sol, não pode pegar muita sombra. E durante um ano inteiro eu tentei cuidar de uma Amarilis para que ela viesse a florescer. Eu não consegui cuidar, porque ela exige muito cuidado. E aí imagine uma flor plantada, talvez num campo de futebol, onde a gurizada está jogando, não toma muito cuidado, e corre para lá e corre para cá, e você está tentando cuidar aquela flor lá e colocar uma proteção, mas de repente vem uma bola e bate, vem alguém e chuta, vem alguém e pisa, e a circunstância, e aí você fala, Deus, o Senhor pode me tirar daqui e me levar para um jardim de proteção? Não, eu quero que você fique aí no campo de futebol. Mas as pessoas estão me chutando aqui, Senhor. Mas é aí que eu te plantei. Senhor, as pessoas estão pisando em mim. É aí que eu te plantei. Senhor, as circunstâncias estão vindo e eu estou tomando bolada, Senhor. Eu quebrei, a minha esposa ganhou uma flor hoje, e a pessoa entregou a flor meia tombando assim, né? Aí a pessoa falou, me desculpa, eu estava chegando, na hora que eu freiei o carro, a flor caiu e eu fui segurar e quebrou. Senhor, as pessoas, até elas têm cuidado comigo, mas elas acabam me machucando. Senhor, me leva para outro lugar? E aí a lição que eu aprendo com tudo isso é floresça onde Deus te plantou. Eu não sei as circunstâncias que você está vivendo, mas o que eu creio, e a luz da palavra de Deus, é que existe um Deus soberano que colocou onde você está, no casamento que você está, na casa que você está, no emprego que você está, na igreja que você está, na cidade que você está, com a saúde que você tem, com as finanças que você tem, com o passado que você teve, com o presente que você está tendo, e Deus está te chamando para que floresça, seja como José, seja uma bênção. Deus, mas está árido, Senhor, está seco, não importa, seja uma bênção. Nós podemos ser uma bênção desde que o nosso coração esteja onde? Lá no céu, firmado lá no céu. Então coloque o seu coração na cruz e você vai ser uma bênção independente de onde você foi plantado. E após eles relatarem para José o que havia acontecido, José olha para Deus mais uma vez, ele diz, são de Deus os planos, as interpretações são de Deus, e o que José quer nos ensinar aqui é que Deus deve ser sempre o centro da nossa vida, mesmo que a nossa vida esteja de cabeça para baixo. José estava onde? Numa prisão. E ele fala o quê? É de Deus. Deus está no centro. A conversa de José tinha a ver com Deus. A companhia de José, aquilo que ele fazia, o seu relacionamento, Deus tratava ele com bondade. Deus deve ser o centro da nossa vida, mesmo que a gente está tomando caldo na praia. Talvez você já foi no mar, e aí você foi todo felizão lá, de repente a onda te pegou, e aí você já não sabia onde que era terra, onde que era céu, onde que a onda vinha, para onde que ela ia, você só estava sendo levado caldo atrás de caldo, e Deus, a minha vida está assim, Senhor. Abismo chama abismo, Salmo 42. É um problema atrás de outro problema, eu resolvo um problema, surge dois. Senhor, eu não estou aguentando mais, Senhor. Eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Eu acho que o Senhor não tem um plano para mim, eu acho que o Senhor não tem o controle disso tudo. José nos ensina que Deus deve ser o centro da nossa vida, mesmo que a nossa vida esteja de cabeça para baixo. E aí ele fala no versículo 14, ele fala para
Para um daqueles homens, ele fala: lembra de mim? Para o copeiro, né? Lembra de mim quando você for restaurado. Daqui a 3 dias você vai estar lá diante do faraó. Lembra de mim? Fala de mim. Eu fui vendido como escravo, estou aqui injustiçado. Ele não fala mal dos seus irmãos, ele fala no final do versículo 15, é muito interessante. Na NVI aí, talvez, eu estou com a NVI aqui, talvez na sua aí também, está ali no final do versículo 15, está a palavra calabouço. E é muito interessante essa palavra aqui no hebraico, porque ela lembra a palavra cisterna. E lembra quando José, no capítulo 37, ele foi lançado numa cisterna. E ele está falando, eu estou numa cisterna de novo. Lembra a montanha-russa? Honrado, foi para o poço. Foi vendido como escravo. Se tornou administrador da casa de Potifar. Agora ele é lançado de novo no poço. O capítulo termina como José previu. Os dois, aconteceu exatamente o que Deus havia falado para José. Os dois, o copeiro é restituído e o padeiro perde a cabeça. Mas olha interessante o versículo 23. O chefe dos copeiros, 3 dias depois só, irmãos, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. No capítulo 41, olha como que ele começa, as primeiras palavras do capítulo 41. Ao final de 2 anos. José foi esquecido. Durante quanto tempo? 2 anos. Irmãos, eram só 3 dias. Só 3 dias. Eu acho que José, ele impactava onde ele estava. Ele tinha boa aparência, a gente já viu, Deus estava com ele. Eu acho que aqueles homens ali, eles não tinha como não lembrar de José. Porque ele era responsável por tudo aquilo. 3 dias ele já estava lá, a posição foi restabelecida, mas ele esqueceu de José. Você tem noção? Seria esquecido durante 2 anos. Passado 3 dias, se fosse você no lugar de José. Daqui um pouco vai vir. Aí daqui um pouco talvez abria um barulho de correntes, né? Estão vindo me chamar. Não sou eu? Não? Tá. Não, mas daqui um pouco acho que chega. Estão tratando a papelada. Um pouco lá é que talvez tem muitos papéis na mesa do faraó. Talvez a minha chegou lá, é a 10ª, né? 4º dia, 5º dia, chega final de semana. Não, acho que vai virar o final de semana. Aí daqui um pouco, não, acho que o faraó talvez tirou férias. Acho que daqui a 30 dias, acho que 30 dias ele volta a lembrar de mim. Irmãos, passam-se 2 anos. Nesses 2 anos, se você estivesse no lugar de José, o que você pensaria? Você pensaria na sua família? Você pensaria nos seus irmãos? Você pensaria em Potifar, que é por causa dele que você está lá? Ou talvez ele que havia lançado, ou talvez você pensaria na esposa. A Bíblia não fala o nome da esposa de Potifar, mas ela era uma safada, ela era uma sem vergonha. E eu tenho uma sugestão, qual que era o nome dela. Se o nome dele era Potifar, eu acho que o nome dela era Potifera. E aí, eu acho que talvez ele poderia estar pensando lá na Potifera. Aquela safada sem vergonha. Fui fiel a Deus, olha onde eu estou. Será que ele pensou? Será que ele pensou num plano de vingança? Se você estivesse no lugar de José, o que você pensaria? E eu quero te perguntar aqui agora, tem alguma coisa que você está esperando de Deus? Tem alguma coisa que você está esperando, talvez a saúde ser restaurada, o emprego ser restaurado? Talvez você está esperando a volta de Jesus, talvez você está esperando a conversão de um amigo ou um parente, talvez você está esperando um pedido de perdão de alguém que te ofendeu. O que você está esperando? E querido, sabe o que acontece quando a gente espera? Sabe o que acontece quando a gente espera? Nada. O que acontece quando a gente está esperando alguma coisa? Nada. Simplesmente nada acontece. Nós esperamos e nós esperamos. E eu e você, nós precisamos aprender a esperar. Esperar faz parte do processo de Deus na vida do seu povo. Eu vou repetir essa frase. Esperar faz parte do processo de Deus na vida do seu povo. Abraão e Sara esperaram por décadas para ter o filho prometido.
Israel esperou por séculos para ser libertado do Egito. E depois esperou 40 anos para entrar na terra prometida. Os profetas do Antigo Testamento esperaram pela vinda do Messias. Todos nós esperamos, com grande expectativa, pela vinda de Jesus. Então não se surpreenda quando você tiver que esperar. É parte da história de Deus para com o seu povo. Nós precisamos aprender a esperar. O primeiro slide que eu coloquei era um sofá, tipo uma sala de espera. A notícia que eu tenho para dar para você hoje é que você não consegue fugir daquela sala. Quando Deus te coloca na sala de espera, você tem que fazer o quê? Esperar. E Deus está usando aquilo dali. E Deus quer que você floresça onde Deus te plantou. Então não tem como a gente escapar disso. E aí do versículo 1 do capítulo 41, olha o que acontece. Ao final de 2 anos, José está lá esperando. Ao final de 2 anos o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Versículo 2. Quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto às outras, à beira do Nilo. Entre as vacas feias e magras, então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresceram do mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e enriquecidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. E lhe contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo isso aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado para minha posição e o outro foi enforcado. E aí só o início do versículo 14. O faraó mandou chamar José. 2 anos, José ele foi esquecido. Dia após dia. Mas num determinado dia, faraó teve um sonho. Ele sonhou com as 7 vacas gordas, depois com as 7 vacas magras. Ele sonhou com as 7 espigas de milho gordas, depois com 7 espigas fragilizadas. E aí ele chama todo mundo e fala: eu preciso que vocês interpretem esse sonho. E de repente o copeiro que está vendo tudo aquilo dali: me esqueci. Quando eu estava lá, teve um jovem hebreu. Ele falou exatamente o que havia acontecido. E aí o faraó mandou chamar José. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que tinha muita coisa acontecendo no palácio que José não sabia. Leia junto comigo. Tinha muita coisa, vamos lá, tinha muita coisa acontecendo no palácio que José não sabia. Guarda isso, não esqueça. Enquanto você estiver esperando, espere. Mas lembre-se que tem muita coisa acontecendo no palácio que você não sabe. Você não sabe, eu não sei o que está acontecendo no palácio, mas tem muita coisa acontecendo. O Salmos 27, versículo 14, ele diz: espere pelo Senhor, seja forte e corajoso. Espere pelo Senhor. Para esperar pelo Senhor, nós precisamos ser fortes. E é terrível na sala de espera. Você chega no horário, você faz a sua parte, daqui um pouco alguém que chegou depois começa a ir, e vai o segundo, e vai o terceiro, e a pessoa que está chegando depois vai indo. Aí você fala: não, estão chamando os mais idosos, estão chamando os mais enfermos. Daqui um pouco aparece alguém forte, sábio, saudável, e a pessoa entra, daqui um pouco a sala fica esvaziada, e você continua lá esperando. E aquilo ali vai te irritando. E você vai querer brigar, e você vai querer xingar, e você vai querer exigir os seus direitos. Para esperar no Senhor, nós precisamos ser fortes e corajosos. José estava sendo preparado para o sucesso.
Deus havia revelado a José que a sua família se curvaria a ele. E então ele aguardou. Deus falou que isso ia acontecer. Mas passaram-se 2 anos, José. Lembra que José tinha 17 anos, depois ele já estava com 27 anos, e agora já mais 2 anos haviam se passado. Então, aproximadamente dos 17 até os 30 anos, José está fazendo o quê? Estou esperando. E se você é como eu, quando você ora por paciência a Deus, você fala assim: Deus, eu quero paciência, eu estou precisando de paciência, eu preciso muito de paciência, mas eu quero paciência agora. Faz sentido isso? Se eu quero paciência, eu tenho que aprender a esperar. Peça paciência para Deus. Deus vai te dar situações para você esperar. Senta, irmão. Senta, pega a Bíblia. Fica lendo enquanto você está na sala de espera. Quando alguém colar do teu lado e fala: eu não aguento mais esperar, estou aqui há 15 minutos já. Quanto tempo você está aqui? Estou aqui há 1h30 esperando. Mas estou bem, estou tranquilo. Porque tem muita coisa acontecendo no palácio que eu não sei ainda. José não sabia quando Deus iria realizar o sonho. Nada estava fazendo sentido. Ele foi lançado no poço, ele foi vendido, ele foi lançado na prisão, ele foi esquecido, mas José confiava nas promessas de Deus. As pessoas podem esquecer de nós, mas José sabia que Deus não esquece de nós. Olha o que diz em Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa se esquecer dele. Leia junto comigo. Eu não me esquecerei de você. Não é o que o Onéias está falando, o que a palavra de Deus diz. É o que Deus falou. Deus fala: eu não vou me esquecer de você. Estamos no dia das mães. Alguma mãe será que esqueceria o seu bebê que ainda mama? Talvez veio correndo para a igreja, chegou aqui: esqueci meu filho em casa. Lá em Limeira, lá em Santa Bárbara, lá em Rio Claro. Ai, tem que voltar lá para pegar. Você faria isso? Não faria. Você não esquece. Você esquece o marido, mas o filho não. Você esquece de pagar as contas, mas o filho não. O filho não. E Deus fala: mesmo que alguma mãe possa vir fazer isso, eu jamais me esquecerei de você. Então calma, irmão, calma. Espere pelo Senhor. Seja forte. Espere. Deus tem o número do seu telefone. Quando Ele quiser, o telefone vai tocar. Calma. Ele tem o seu endereço de e-mail. Quando Ele quiser, o e-mail vai chegar. Ele tem o seu CEP. Na hora certa, a correspondência vai chegar. Confie nele. Irmãos, esperar é algo temporário. É temporário. Porque em Apocalipse 21, versículo 4, diz que as coisas antigas, elas vão passar. Eis que vai surgir coisas novas. Então, esperar é algo temporário. Nós conseguimos chegar na Nova Jerusalém, conseguiremos chegar na Nova Jerusalém porque Jesus abriu o caminho. Então, o nosso tempo de espera é um tempo temporário. Talvez é 80 anos, 90 anos, mas no final, a gente já sabe o final. O final vai dar tudo certo, mas pode ser que o câncer te leve. Pode ser que o desemprego permaneça. Pode ser que o pedido de perdão não chegue. Pode ser, mas no final tudo vai dar certo, porque esperar é temporário. E aí a gente vai chegar diante de Jesus derramando as nossas lágrimas, né? Porque a Bíblia diz que Jesus vai o quê? Enxugar. Calma, você já chegou. Jesus, o senhor sabe que foi difícil, né? Eu sei. Calma, você já chegou. Acabou agora, acabou. Todas as coisas se fizeram novas. Então, porque Jesus abriu o caminho ao Pai, Ele preparou um lugar. A nossa fé em Jesus não é vazia, a nossa esperança é real. Nós veremos Cristo, estaremos com Ele, os anseios do nosso coração serão satisfeitos nele. Então, por causa de Cristo, nós podemos esperar com esperança. Podemos chegar lá na sala de espera, cruzar a perna e ficar tranquilo com um sorriso no rosto e falar: paz de Jesus para você. Mas você não está nervoso? Não, estou tranquilo, porque eu espero com esperança. Eu espero com paz. E eu gostaria de deixar algumas lições finais aqui para nós. A primeira lição que eu gostaria de deixar é: não deixe de ver Deus agindo nos detalhes.
Enquanto você espera, o anseio do teu coração está muito focado no que você quer. É isso aqui que eu quero. Mas se você está esperando muito, dá um passo para trás e começa a observar o que Deus está fazendo. Perceba que Deus está contigo na prisão, perceba que Ele está te tratando com bondade, perceba que Deus está te concedendo a simpatia do carcereiro. Ai, mas Deus, eu queria estar lá na casa de Potifar. Não, mas olha o que Deus está fazendo aqui. Não deixe de ver Deus agindo nos detalhes. Nós temos uma crença falsa, a gente costuma falar isso. Está tudo errado na minha vida. Não, não está tudo errado. Isso é crença falsa. Pode ter muitas coisas erradas. Pode ter muita coisa dando errado, mas tem muita coisa dando certo. Olha para as bênçãos. Olha para o que Deus está fazendo. Uma segunda lição que eu gostaria de deixar é quando nada acontecer, não deixe de confiar, pois tem muita coisa acontecendo lá no palácio. Talvez o seu faraó está sonhando nesse momento. Talvez ele está sonhando agora. E daqui a um pouco ele vai falar assim, ó, manda chamar o fulano. Talvez as coisas vão se resolver. José não sabia que Faraó tinha sonhado. Ele não sabia que o copeiro havia comentado com Faraó. Já pensou se José está lá amaldiçoando o copeiro? Mas aquele incircunciso de coração, mas tinha que ser um egípcio. Não é povo hebreu. Se eu pegar ele, eu vou arrebentar com ele. Aí de repente alguém chega, ô José, quem é o José? O José, você, Faraó está te chamando, vai lá, muda de roupa. Eu? É, você. Eu duvido que José estava com essa postura, porque ele tinha um coração gracioso, ele entendia que Deus estava com ele. E por fim, uma última lição é, não deixe de mencionar e dar glórias a Deus. A nossa vida só tem sentido quando ela é vivida para Deus. Quando nós estamos no processo de aconselhamento, eu costumo sempre perguntar, qual o sentido da sua vida? Pelo que você vive? E aí normalmente as respostas são assim, ó, eu vivo ou por emprego, ou eu vivo para minha família, ou eu vivo para a felicidade, seja o que for. E aí eu sempre costumo fazer um exercício assim, ó, vamos pensar em umas respostas. Por exemplo, eu vivo para ajudar as pessoas. É uma resposta boa, não é? Eu vivo para servir as pessoas. Resposta boa? Eu vivo para minha família. Resposta boa? Eu estou aqui para fazer diferença nesse mundo. Resposta boa? E aí geralmente eu pergunto assim, qual que é o problema de todas essas respostas aqui? Todas elas. O que está faltando em todas elas? Deus. Então nós não devemos viver para o outro apenas. Nós não devemos viver para nós. Nós devemos viver para quem? Para Deus. Egocentrismo está errado, eu no centro. Outrocentrismo também é um problema, porque o humano está no centro. A nossa vida deve ser teocêntrica, a nossa vida deve ser cristocêntrica, Deus estando no centro. Quando Deus está no centro, na hora da tentação, como José foi, a gente pode falar assim, como poderia eu pecar contra Deus? Deus está no centro. Na hora da prisão, o Senhor estava com José. E nas interpretações dos sonhos, não são de Deus as interpretações, a vida de José era com Deus no centro. Então não importa o que você está passando, não deixe de dar glórias a Deus e mencionar de quem você é servo e para quem você vive e para quem você vai viver até o último dia. Porque no final de tudo a porta vai abrir e aí você vai entrar no céu e você estará com Cristo para todo sempre. E Jesus vai nos receber dizendo, o tempo de espera acabou. Entra no reino do seu Senhor. Vamos orar?